Disjuntor. Os disjuntores são dispositivos que servem para proteção de fiação e de equipamentos elétricos. Ele foi feito para desligar com carga nominal. Ele pode ser desligado com carga nominal, que ele aceita. Ele tem proteção para isso. E toda vez que tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito, ele tem a obrigação de desligar. Então, o nome dele é disjuntor termomagnético. Vamos lá. Aqui nós temos um terminal de entrada do disjuntor. Aqui eu tenho a lâmina bimetálica presa por um sistema aqui, tá? Lâmina bimetálica. Aqui eu tenho um êmbolo, um núcleo aqui, uma bobina, que quando magnetiza puxa esse êmbolo para baixo, tá? E aqui eu tenho o contato do disjuntor, uma representação, lógico. Esses contatos, ele tem uma câmara de extinção, justamente porque ele desliga com carga. Quando se abre um circuito com carga, ou seja, com tudo ligado, ele produz uma faísca e essa faísca tem que ser apagada o mais rápido possível devido à queima dos contatos. Então o contato tem que ser aberto rápido e o arco voltaico, que chama, que continua passando mesmo ele abrindo, tem que ser extinto muito rápido. Então a câmara de extinção tem um estudo somente sobre esse tipo de comportamento de apagamento de arco voltaico. Bom, o que acontece? O disjuntor, ele trabalha com sobrecarga. O que é sobrecarga? Uma corrente acima do valor do disjuntor. Então, se o disjuntor é 20 amperes, eu estou com 21, é uma sobrecarga. 20,5 é uma sobrecarga. Acima de 20 é uma sobrecarga. 22 é uma sobrecarga. Tá? Então, isso é uma sobrecarga. Então, quando que acontece uma sobrecarga? Quando uma máquina, por exemplo, de repente, o torneiro mecânico precisa usinar numa velocidade maior, ou um fresador precisa fresar uma peça que, com um avanço de desbaste muito grande e está forçando a máquina. Ou você está com uma máquina que de moer e o material estava congelado e tem uma resistência maior. Então eu estou sobrecarregando a máquina devido a essa situação que eu estou usando para resolver o problema. Aí a sobrecarga, o que acontece? O caminho da elétrica dentro do disjuntor é esse daqui. Eu tenho o primeiro parafuso, onde você liga o terminal, você não vê, mas lá dentro dele tem esse caminho. Ele tem uma resistência enrolada nessa lâmina bimetálica. Então a corrente passa por aqui, passa por essa resistência na lâmina bimetálica, passa por essa bobina, passa por aqui, aí sim, vai nos contatos, um ou dois, tá? E vai para o terminal de saída. Então, entrei por aqui e saí por aqui, ou vice-versa, tá? Então, esse é o caminho da eletricidade. Vamos lá, vamos analisar o que pode acontecer. Aqui está escrito sobrecarga. Sobrecarga, o que é? Vamos supor, ele é 10 amperes, um disjuntor de 10 amperes, ele está com 12 amperes. O camarada lá forçou a barra, ele está com 12 amperes, está trabalhando com 12. O que está acontecendo? Essa sobrecorrente esquenta essa resistência que está em cima da lâmina bimetálica. Essa lâmina bimetálica vai descer. Se ela descer, o que acontece? Ela destrava aqui, isso daqui é puxado por uma mola e abre o contato. Outra coisa, quando acontece isso, o disjuntor abre o contato e a alavanca fica nessa posição, trip. Ou seja, ele está desligado eletricamente, mas a alavanca não está na posição de desligado. Está na posição de trip, está no meio. E fica meio solta essa alavanca aqui. Então, para você religar, você não consegue ligar. Daqui do trip para ligar, você não consegue. Você consegue desligar e religar. Aí você consegue. Se já esfriou,
tá? Demorou um pouquinho, já esfriou a lâmina, a temperatura, né? A temperatura não abaixa instantaneamente. Ele volta ao normal, tá? E se a situação acabou, ele volta a funcionar normalmente. Se a situação de sobrecarga continua, ele vai e desliga novamente. Tá? Qual o problema aqui? Ele demora um tempo. Ele tem que esquentar, viu no teste da lâmina bimetálica? Nós esquentamos e demora um tempo para ele desligar. Se durante ele vai para desligar, se a sobrecarga diminuiu ou parou, ele volta ao normal. Se a sobrecarga permaneceu, aí ele vai até que desliga. Então ele só dá uma sobrecarga se a sobrecorrente, assim, um pouco acima da normal, permaneceu. Então aqui é um desarmamento, um trip do disjuntor por sobrecarga. Acontece através dessa lâmina. Outra situação do disjuntor. Está funcionando tudo, tá? A corrente está passando por aqui. Alguém deu um curto-circuito. Então a corrente de 10 amperes foi para 100 amperes. O que acontece? A corrente nessa bobina, que era até 10 amperes, agora passou para 100. Durante alguns milissegundos, ela passou para 100. 100 amperes cria um campo magnético, puxa essa alavanca violentamente para baixo, puxa ela para baixo, o que acontece aqui? A mesma coisa. Ele destrava esse trinco aqui, esse sistema de travamento, destrava, e ele vai para a trip novamente. Ele não fala por que ele foi, se ele foi por sobrecarga ou por curto-circuito, mas ele vai parar aqui. Toda vez que o eletricista chegar e um disjuntor estiver em trip, sabe que não foi um desligamento normal, foi um desligamento por acidental, um desligamento de segurança, para que não acontecesse o pior, para que a sobrecarga não virasse um problema sério que queimaria um motor ou a fiação, e para que o curto-circuito parasse. Se deu um curto-circuito, se o próprio curto-circuito não parou, o disjuntor parou. Faz ele parar, obriga ele a parar, desligando o disjuntor que alimenta esse circuito. O circuito fica desativado. Então, quando olha e tem um trip, toma cuidado. Alguma coisa aconteceu.